Bom dia a todos vocês que estão aqui nos prestigiando nessa live desse dia de sol aqui no Rio de Janeiro. Muito bom dia a todos! Hoje nós vamos conversar sobre algo que é definitivo para você começar a sua vida de estudos, né? É algo assim imprescindível. Mas antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Larrubia, eu sou a criadora desse canal, esse canal que fala para mulheres, é um canal que pensa a formação intelectual das mulheres. Então eu quero que nesse dia a gente possa ter um bate-papo que venha contribuir para essa formação. O nosso tema de hoje, a gente já coloquei aí para vocês, são os 3 passos para que você possa começar a sua vida intelectual, a sua vida de estudos hoje. São 3 passos assim imprescindíveis. Então, desde já, se você acha que esse tema é interessante, que vai contribuir também com outras mulheres, já clica no aviãozinho que tem aí embaixo e compartilha essa live para que outras mulheres possam ter acesso também a essas informações. Já peço também para que nos siga no nosso canal no YouTube, Gisele Larrubia, para que você possa ter acesso a outros vídeos, combinado? Então, sem a gente prolongar mais, né, essa introdução, a gente já vai começar a falar sobre esse nosso tema. Pra gente, na verdade, assim, a gente já vem conversando sobre essa questão de como ter uma vida intelectual, de como a vida intelectual para as mulheres é transformador. Então, se você não viu, a gente tem um vídeo que fala sobre as transformações que a vida intelectual traz para a vida da mulher. Nós já falamos também aqui sobre benefícios que essa vida intelectual traz para a vida da mulher. Mas hoje eu quero trazer para vocês algo que é um alicerce para a vida intelectual. Eu sei que algumas pessoas me procuram e perguntam como é que ela faz para começar a estudar, por exemplo, eu tenho muitos filhos, né? Eu não consigo organizar o meu tempo, a minha rotina, ou então eu trabalho o dia inteiro, eu chego a casa já cansada, como é que eu faço para contrabalancear, organizar essa vida de estudos e a minha vida, o meu dia a dia, né? A pessoa quer organizar a rotina para ter uma vida intelectual. E isso é mais do que legítimo, realmente é imprescindível que a gente organize a nossa vida para que a gente tenha uma vida intelectual. Porém, a organização da vida, ela está intrínseca a essa vida intelectual, mas ela é como se fosse um pilar. Então, você organizar sua rotina, organizar sua alimentação, organizar os seus horários, isso são pilares da vida intelectual. Só que antes disso, quando nós vamos construir uma casa, o que a gente faz primeiro? O alicerce, certo? Então, antes disso, a gente tem que construir o nosso alicerce. E para que a gente possa construir esse alicerce, a gente tem que dar esses 3 passos que eu vou falar para vocês hoje aqui. O primeiro passo, né, que seria assim a sapata. Quem entende de construção, eu entendo quase nada, mas eu ouvi falar, né? Você faz aquele buraco grande para poder colocar a viga. Esse primeiro grande passo para a vida intelectual, para que você possa realmente começar a se organizar para esse estudo, é você usar a inteligência. Então, olha só, essa é uma live que é para a gente anotar. Anota aí, o primeiro passo é usar a inteligência. E aí você vai se perguntar, como assim, Gisele? Que a gente tem mania de falar que fulano é muito inteligente, como se ele nascesse com algo assim extraordinário. É claro, a gente sabe, né, que cada um tem uma aptidão maior para determinada coisa, mas a inteligência, ela está relacionada a uma dimensão humana. E assim, nós, enquanto seres humanos tão plurais e únicos que nós somos, nós temos algumas dimensões que nos constituem. E uma das dimensões que nos constitui é essa dimensão racional.
A dimensão racional, ou seja, a razão, ela é ativada através do desenvolvimento, né, do dinamismo da nossa inteligência. Nós dinamizamos o nosso pensamento. Como é que a gente dinamiza o pensamento? Questionando, ponderando as coisas, pesando as coisas. Isso é usar a inteligência. E para a gente poder usar a inteligência, é claro, a gente precisa de formação. Então, olha aí como está tudo envolvido, a vida intelectual, tudo envolvido. As pessoas que agem de forma, que a gente diz assim, agiu sem pensar, a pessoa que não tem muita instrução e não sabe tomar a decisão correta, a pessoa que está imersa numa situação de estresse muito grande e geralmente essa pessoa ela acaba cedendo a esse estresse porque ela não consegue organizar suas ideias, ela não consegue usar a sua inteligência, ela não consegue avaliar bem as coisas. E um dos primeiros passos, o alicerce para você ter uma vida intelectual é você começar a organizar essa sua inteligência. Usar a razão, né? Você já nasce com a razão, ela precisa ser desenvolvida, né? É uma luz natural sua, é a luz natural da razão. Se é natural, vem da sua natureza, você nasce com ela. Você só precisa desenvolver. E a vida intelectual, a formação, a leitura, a observação das coisas à sua volta, contemplar as coisas, isso faz com que você use a inteligência, você use a sua razão. Então, quando você pensa em ter vida intelectual, a primeira coisa que você vai fazer é se perguntar: para que a vida intelectual? Por quê? Né? Para quê? Quais são os benefícios da vida intelectual? Então, muitas vezes, quando você tem que tomar uma decisão, você tem que usar a razão. Se você se decide por ter uma vida intelectual, por que você se decidiu por isso? Porque com a razão, você percebeu os benefícios que essa vida traz. Com a razão, você percebeu quais são as transformações positivas que essa vida vai trazer. Porque aí você vai usar, né, o seu apetite, que a filosofia fala, né, o apetite intelectual, intelectivo. É nesse momento em que você, através do uso da razão, e o apetite nas pessoas é como se fosse assim, um desejo, né? O desejo no ser humano, naturalmente, ele é voltado para o bem. As pessoas usam a razão para fazer coisas boas. Quando as pessoas fazem coisas ruins, é porque a razão dela está confusa. Né? Ela não, até dizem se a pessoa não está usando a razão para fazer uma coisa assim. A gente fica, às vezes, estarrecido com certas coisas que nós vemos por aí e a gente vê, não é possível, se a pessoa fez isso, ela não usou a razão. Então, quando nós tomamos escolhas a partir da razão. E aí, quando você percebe os benefícios da vida intelectual e se decide por ela, essa decisão com o uso da razão, você vai tomar um segundo passo. E como eu falei, né, o uso desse apetite, né, é para o bem. Esse desejo é para o bem. É para a verdade. O ser humano ele nasce com esse impulso de buscar a verdade, de buscar o bem. E aí você vai começar a usar a sua inteligência não só com o raciocínio, mas também com o coração. E aí você vai olhar para aquilo, desejando aquilo, vocês vão ver. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, é como os discípulos de Emaús, quando eles vinham conversando com Jesus, e Jesus ia falando para eles tudo aquilo que era belo, que era bom, que era verdade. E o que eles sentiram naquela hora? Eles sentiram que o coração deles ardia. Ardia porque eles escutavam a verdade. Então, quando a gente busca o estudo para conhecer a verdade, é mais ou menos isso. Eu vou falar para vocês assim, não é exagero. Quando eu me preparo, por exemplo, para uma live dessa, ou quando eu estou aqui com vocês, o meu coração ele arde de verdade, assim. Porque é essa busca pela razão,
Desculpa, pelo bem, pelo bom. É o uso da razão pela busca do belo, né? Do que é bom, do que é verdadeiro. E a partir do momento em que racionalmente, né, você dinamiza sua inteligência racionalmente na busca por esse belo, você vai buscar coisas boas. Por que às vezes a gente perde tempo olhando fofoca na internet? Antigamente tinha aquelas revistas de fofoca, ou então programas na TV de fofoca. Você não está racionalmente pensando quando você assiste isso. Porque se você for parar para pensar, por que você vai assistir isso? Para que você vai assistir isso? É para o bem? Né? Às vezes as pessoas... Você lembra, olha, o caso da princesa Diana, que é aqueles montes de paparazzis atrás dela o tempo todo para saber da vida dela e para... Aquilo levou à morte, né? Aquele desespero, o motorista correndo, fugindo dos paparazzis. Então, quando você usa a razão para o que ela foi criada, para o bem, você vai em busca da verdade. Então, o primeiro passo necessário para que você comece a sua vida intelectual não é você preparar a sua rotina, não é você pensar se você tem, quantos livros você tem que ler e como é que você vai ler aquele livro da melhor forma possível. É isso também? E a gente vai falar muito sobre isso aqui em vários outros momentos, né? Mas o primeiro passo é você aprender a usar a sua inteligência, tá? Para o bem, para aquilo que é bom, que é belo. Santa Edith Stein, ela fala que a mulher, ela tem essa... muitas vezes as pessoas até falam, e isso é uma distorção da mulher, tá? Mas falam que a mulher é fofoqueira. Santa Edith Stein, ela explica isso. Não é que a mulher ela é fofoqueira. A mulher, ela na sua natureza, ela tem a força do cuidado muito grande. Então ela quer cuidar tanto, que daqui a pouco, quando ela está desordenada, ela cuida da vida dos outros. E aí, de forma desordenada, ela prejudica. Ela não vai estar mais usando o apetite para o bem. O apetite, quando ele está confuso e desordenado, ele enxerga algo que é mal como se fosse bom. E aí, por isso, muitas vezes, algumas pessoas se metem na vida dos outros pensando que está fazendo até o bem. Mas não, né? Está desordenada. E aí, se você usar a sua inteligência, parar para refletir, você vai começar a ordenar a sua vida. Por isso que o primeiro passo é usar a inteligência. Anotou o primeiro passo? Que a gente vai para o segundo passo agora. Você ilumina a sua inteligência com a luz natural da razão. E aí, a partir do momento em que você ilumina a sua inteligência com essa luz natural da razão, você vai convidar a sua vontade a fazer aquilo que é bom. Como é que a gente convida a vontade? A gente tem que ter uma vontade educada. Então, o segundo passo, anota aí, o segundo passo é educar a sua vontade. Muitas vezes a gente não está com vontade de fazer certas coisas, né? Mas de forma devocional a gente vai lá e faz. Quer ver um exemplo belíssimo de devoção, de uma vontade ordenada, de uma vontade educada? É a mãe que se levanta todas as madrugadas assim que seu bebê começa a chorar, porque ela vai ver qual é a necessidade daquele bebê. Quem é mãe e tem filhos sabe que nem sempre a gente quer levantar, não. Por quê? Porque dói. Porque é doloroso. Você tá com muito sono, às vezes você tá cansada. Se você fez uma cesárea, você tá cheia de pontos. Se você tá aí já muitas noites nesse mesmo embalo, você tá muitas noites sem dormir. E às vezes durante o dia, quando o bebê dorme, você não consegue dormir. Mas de forma devocional, de devoção. Um grande exemplo de devoção é esse. A gente fala de devoção mariana, né? A devoção mariana é isso, é a gente se colocar aos pés de Nossa Senhora, como a gente se coloca aos pés do nosso bebê quando ele chora. Então a mulher,
né? Ela tem na feminilidade, que é um dom que Deus nos deu, esse impulso à devoção muito forte. E aí você educa a sua vontade. Porque uma vontade deseducada você não vai querer. Você não vai querer. Se não adianta você me perguntar por qual livro você começa a sua vida intelectual se você não está com vontade de ler. Se você está com preguiça de ler. Você não educou a sua vontade. Né? Se você não perceber que nós seres humanos, a gente é formado por diversas dimensões, essa dimensão da razão e essa dimensão volutiva, que é a dimensão da vontade, e você não educar a sua vontade, você não vai conseguir nem ler esse primeiro livro. Não importa se o livro é de uma leitura mais rebuscada, mais difícil, ou uma leitura mais fácil. Você não vai conseguir. Ou você vai começar e você não vai terminar. Porque a sua vontade ela não está educada. Nós não podemos ter um apetite, esse apetite intelectual, intelectivo, né, com uma vontade deseducada, com uma vontade infantil. Você vê a criança, quando ela quer alguma coisa, ela faz o quê? Ela chora. E faz birra às vezes a criança. Por quê? Porque ela entende que o querer, né, e ao mesmo tempo o poder são coisas assim intrínsecas. Ela quer, ela pode, né? Ela precisa se satisfazer. Enquanto o adulto não vem e satisfaz ela não sossega. Mas isso é porque ela está sendo educada na vontade. E aí fica uma dica também para a própria educação da vontade dos filhos. A nossa vontade, ela tem que ser educada desde cedo. Em tudo na vida, quando você é mais cedo educado, mais fácil é para você, né? Mas, então a dica para a educação da vontade das crianças é trabalhar, e esse é o nosso terceiro ponto, já estou adiantando, trabalhar as virtudes. Mas segura aí, daqui a pouco a gente vai voltar nesse terceiro ponto. Então, só para a gente não esquecer. O primeiro passo é que nós trabalhemos a dimensão da razão, a nossa inteligência. Esse é o nosso primeiro passo. Você precisa fazer aquilo. Entenda que você precisa fazer aquilo. Você entende o porquê que você vai fazer aquilo e para quê. O quanto isso é importante, o quanto isso é recompensador, né? Quanto isso te leva à verdade. Você vai se esforçar para fazer. Você vai começar a educar a sua vontade. Porque o nosso desejo, ele tem que ser transcendente. Ele não pode ser um desejo do só eu querer, infantil, da criança. Eu quero e vou cruzar meus braços e bater os pés. Eu sempre uso aqui com meus filhos o exemplo, tem uns vídeos na internet, dos adolescentes que perdem a prova do Enem. E aí chega, o portão fecha e tem um vídeo clássico, se a gente pode chamar assim, de um rapazinho que se joga no chão e começa a espernear igual um bebê, porque o portão fechou. Ali tem toda uma consequência ali de erros, né? Uma sequência de erros. Ele provavelmente não se organizou, ele não botou um horário, um despertador, ele não conheceu onde era o local da prova antes, porque são vários que chegam atrasados, né? Não é só uma condução que quebra. Quando a gente trabalha, a gente sabe que a gente tem que contar com as intempéries, né? Uma condução que quebra, um dia que o despertador não toca, tudo isso a gente tem que contar. A gente tem que estar bem organizado para isso. E aí, esse jovem se joga no chão e começa a espernear. E sabe o que acontece? As pessoas que estão em volta começam a rir dele. A gente não pode ter uma vontade infantil como a desse jovem. Ah, eu queria tanto, mas eu não consigo, ou chora. Ou cruza os braços, ah, eu não consigo mesmo, deixa pra lá. Cruza os braços. Não pode ser assim. A nossa vontade, ela não pode ser uma vontade infantil. A nossa vontade, a gente enquanto adulto, usando a inteligência, a gente sabe que às vezes aquilo que é doloroso é o certo. E a gente precisa fazer. E nem tudo aquilo que é prazeroso é o bom. Nós vivemos em um momento histórico onde as pessoas o tempo todo fogem do prazer e buscam a dor. O tempo todo. Mesmo que elas usem
mesmo que elas usem a inteligência para perceber que aquilo que é doloroso é o certo e é o que tem que ser feito. Às vezes a gente é iluminado com a luz natural da razão, mas a gente não consegue convidar a vontade para que ela possa realizar o que a sua razão já articulou. Nós precisamos fugir desta... parece que é algo que está inebriando a nossa sociedade hoje, que é essa coisa de foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Nós, enquanto adultos, com uma razão madura, nós precisamos entender que nem sempre aquilo que é doloroso é ruim. E às vezes o que é doloroso é o que nós precisamos passar mesmo para progredir. O Sertilanges, ele fala, né, agora eu não sei se eu vou achar aqui, vamos ver, na Vida Intelectual, esse livro que eu estou sempre falando aqui para vocês, ele fala sobre isso. Ele fala que a vida intelectual, ela é como uma vida de oração. E aí, assim como a vida de oração, ela deve ser, aqui achei a frase, ó, o estudo já foi chamado de uma oração à verdade. Então, olha só, a vida intelectual é como se fosse uma vida de oração. Esses passos que eu estou colocando aqui para vocês, que são o alicerce dessa vida de estudos, e que se você se decide hoje a usar esses passos, já é o começo da sua vida de estudos, né? E quais foram eles, né? O uso da inteligência, o uso da razão, e agora, iluminado pela luz da razão, você convidar a sua vontade. Não é isso que eu quero. Hoje eu vou começar, eu vou ler uma página, mas eu vou ler. Você virar para mim e falar que você não tem 10 minutos por dia para começar a estudar, é porque você não está sendo iluminado, não está buscando ser iluminado pela luz da razão, você não está convidando a sua vontade. Então, quando a gente tem essa vontade infantil, a gente acaba se afastando daquilo que é próprio mesmo do ser humano. E tem uma frase que fala assim, olha, sem a educação da vontade, nós nos tornamos animalescos. A gente não fala que o animal ele não é um ser racional como o ser humano? Um cachorro não raciocina como um ser humano, né? O cachorro ele não consegue conversar, porque ele não consegue inteligir, tornar as coisas inteligíveis. Ou seja, que ele torne as coisas de forma que você consiga aprender. Ele não te ensina nada, não de forma racional. Instintiva, sim, né? Mas de forma racional, não. Então, quando nós não educamos a nossa vontade, nós não seguimos esses passos, o primeiro passo da inteligência, da dimensão racional, o segundo passo da educação da vontade, nós realmente não conseguimos iniciar a nossa vida intelectual, a nossa vida de estudos. E aí eu vou trazer para vocês, não só essa parte teórica, vou trazer para vocês aqui também caminhos para que você possa educar a sua vontade. Porque não adianta ele falar só para vocês assim, eduquem sua vontade. E vai ficar por isso mesmo, porque você vai falar assim, poxa, mas eu não sei como começar a educar a minha vontade para eu começar essa vida de oração. São exercícios, são práticas pequenas que você vai começar hoje, você vai escolher a sua prática. Anota aí, por isso que eu falei que essa live era para usar caneta e papel para você anotar. Você vai escolher vou dar alguns exemplos, mas de repente você encontra alguma coisa na sua realidade. Por exemplo, tomar café sem açúcar. Você vai passar a tomar café sem açúcar por 55 dias. Gisele, por que 55? Porque eu aprendi uma vez com um padre que para a gente conquistar hábitos na vida de oração, ele dava para a gente uma atividade de 55 dias. E funcionou. Então, se funcionou para mim, funcionou para outros fiéis, vai funcionar para você. Você vai escolher aí um exercício apático. É isso mesmo, é apático. É algo que não é simpático à sua vida. Ou você vai tomar um café sem açúcar por 55 dias, ou você vai levantar um pouco mais cedo, né, para de repente fazer aquela oração matinal que você está embromando fazer. Por 55 dias, você vai levantar um pouco mais cedo. Se você levanta
às 6 da manhã você vai levantar, sei lá, 15 para as 6. Ah, Gisele, mas eu levanto às 5, levanta 10 para as 5. Por 55 dias não vai te matar. Ou você vai, por exemplo, deitar um pouco mais cedo, porque se você não está conseguindo levantar mais cedo, muito provavelmente você está indo dormir tarde. Então, levante um pouco mais cedo. Por 55 dias, eu vou levantar, eu vou ir deitar. Se eu estou indo deitar 11 horas da noite, eu vou deitar 10h30. Por 55 dias, você vai educar a sua vontade. Você vai tomar um banho gelado de manhã. Para educar a vontade mesmo. Aproveita que está no verão, agora é fácil, né? Tomar um banho gelado de manhã. Mas são exercícios apáticos. Você vai escolher um só, mas para educar a sua vontade. Isso serve para os filhos também, tá? A gente usa esses exercícios para educar a vontade dos filhos, tá? Dos filhos, dos netos. E isso vai te ajudar a crescer, porque é como a vida de oração. Sertilange não falou que a vida de estudo foi comparada à vida de oração? E é isso mesmo. A vida de oração, você precisa educar a sua vontade também para progredir na vida de oração. Então aqui eu já falei 2 passos que são imprescindíveis, que são alicerce, como eu falei para vocês no início da live. As pessoas me pediram assim, poxa, me ajuda com a minha rotina para eu poder ter vida de estudos. Me explica o que eu faço primeiro, como é que eu resumo um livro. Mas isso tudo, gente, vem depois. Isso são pilastras, são pilares dessa casa que nós estamos construindo. Esses passos que eu estou dando para vocês são o alicerce dessa casa. Então, o terceiro passo qual é? Bom, você já buscou iluminar sua inteligência com a luz natural da razão. Você já convidou a sua vontade, você já está fazendo exercícios diários para que você possa controlar a sua vontade, não a vontade de controlar, não é mesmo? Agora, você vai usar o terceiro passo, que eu já até adiantei aqui, que era o uso das virtudes, buscar crescer em virtudes. E aí, eu vou pedir ajuda aqui a uma santa, que chama Santa Idelgarde. Santa Idelgarde, ela é doutora da igreja, uma mulher maravilhosa. Aqui no meu perfil, eu falo um pouquinho dela também, assim como eu falo muito de Santa Teresa d'Ávila, que é um farol para a gente, para a vida de oração. A gente vai voltar a falar de Santa Teresa. Mas eu vou recorrer a Santa Idelgarde para ela nos ajudar nesse pilar das virtudes. Tem algumas virtudes que são especiais para aqueles que estão buscando uma vida intelectual. Mas hoje a gente vai falar de uma única virtude. Por quê? Porque se a gente falou que a gente precisa educar a nossa vontade, existe uma virtude que vai te ajudar a educar a sua vontade, que é a virtude da coragem. Sabe por quê? Porque Santa Idelgarde, ela era uma santa mística e ela teve visões que falavam sobre a virtude, na verdade, visões da virtude e da falta de virtudes. Gente, tá passando um carro de som aqui na minha rua, que vai fazer parte aqui da nossa live também, tá? Mas aí a gente tenta abstrair. Mas aí voltando aqui, né, pra gente não perder o foco aqui era das virtudes. Essas virtudes, elas vão te ajudar a arrancar os espinhos que estão na sua carne. Porque se você tem falta de vontade, que é um vício, né, se a gente precisa educar a vontade é porque a gente está com falta de vontade. E falta de vontade é um vício, e o vício é o contrário da virtude. E aí, esse vício é um espinho que está na sua carne. Arrancar esse espinho vai ser doloroso. E como é doloroso para muitos tomar um banho gelado, para muitos tomar o café sem açúcar, arrancar esse espinho será doloroso. Mas é necessário. E depois que cicatrizar, aquela lembrança ali da cicatriz vai fazer apenas que você vá para frente. Nunca mais aquela dor vai voltar. E aí, Santa Idelgarde, ela fala que a coragem, ela é a virtude pela qual a gente consegue vencer a falta de coragem. Como é que a gente vai trabalhar a virtude da coragem? A virtude da coragem
ela é aquela que quer trabalhar a preguiça. Porque esse espinho, a falta de vontade, ele deixa vários espinhos. Ele deixa espinho da preguiça, ele deixa espinho do mau humor, ele deixa espinho, e às vezes alguns espinhos que nos levam a adoecer. Santa Idelgarda que fala isso. Santa Idelgarda fala que as pessoas que estão cada vez mais alimentando esse monstro que é a falta de coragem, muitas vezes elas têm problemas de depressão ou têm problemas de colapso nervoso. A pessoa fica nervosa, dá um ataque nervoso, justamente porque ela está tão desordenada e embreada desses espinhos da preguiça, né, que ela tem colapsos nervosos. E aí, Santa Idelgarda, ela vai falar o quê? Que para curar, para te ajudar a curar essa falta de vontade, além desses exercícios apáticos que nós falamos aqui, a gente precisa fazer atividades físicas intensas, até ela usa esse termo, atividades físicas intensas. Mas para quem está começando, né, claro, a gente tem que buscar uma orientação de um profissional para fazer uma atividade física, enfim. Mas a atividade física, ela vai curar esse vício da preguiça. Ah, Gisele, mas eu tenho preguiça até de começar a atividade física. Então, começa com esses pequenos exercícios apáticos para você ir matando. E, claro, tem mais uma dica, eu não digo nem que é dica, porque vem de Santa Idelgarda, não é dica, né, gente? É algo muito superior a uma dica. Ela traz pra gente, como a vida oracional, ela está conectada à vida de estudos, ela vai trazer pra gente algumas passagens bíblicas que eu vou falar aqui quais são as passagens e vocês vão escolher uma. É uma só, pode até fazer mais de uma, mas olha só, vocês só precisam escolher uma para fazer naqueles 55 dias. Tá? Então eu vou ler aqui para vocês, olha só quais são as passagens que ela indica. Ela indica Salmos, o Salmo 28, do versículo 7 ao 9. O Salmo 4, do versículo 1. O Salmo 92 e o Salmo 121. Então vocês vão escolher um desses aqui que eu citei e vai ler por 55 dias para que vocês consigam vencer o vício da falta de coragem, o vício da preguiça. Sem esse alicerce formado, você não consegue começar a ler uma página de livro com constância, né? Santa Idelgarda traz outras passagens aqui também, ó. Isaías 41, do versículo 9 ao 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 13 e Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Então, você vai escolher uma dessas passagens e vai ler por 55 dias. Isso aqui, gente, não é nada aleatório, não. É como se fosse uma prescrição. A Santa Idelgarda é como se fosse ela é uma médica, ela era uma médica. E ela prescrevia isso às pessoas, porque a gente precisa tá tudo junto. A gente precisa curar nossa alma para a gente poder usar bem a nossa razão. Né? Iluminado pela luz da razão, a gente convida a vontade e vai de encontro com a luz espiritual da fé, a luz sobrenatural da fé. Então, nós precisamos sim buscar essas leituras. Você vai escolher um desses para ler por 55 dias. Tá bom? Além disso, e para a gente poder fechar aqui essa live, esse momento, a Santa Idelgarda, ela traz uma oração que a pessoa também pode e deve rezar por todos os dias para afastar essa falta de coragem e educar a sua vontade. Eu vou ler essa oração aqui para vocês. Ela fala assim, olha, é uma oração que implora pela força. Sou comparável à força do leão e trabalho com a alegria pelo bem da humanidade. Anseio pela bondade de Deus. Voo, sobretudo, como um homem com uma única túnica que lhe permite voar. Todos os povos de diferentes línguas me chamam, porque querem viver a justiça. Então, olha só, para ajudar aqui a vocês, eu vou colocar
lá dos meus stories essas passagens bíblicas para vocês poderem escolher qual passagem bíblica você vai ler durante esses 55 dias para te ajudar a educar a sua vontade, tá? Então eu vou colocar lá e aí vocês vão escolher. Vão fazer um exercício apático para te ajudar a combater essa falta de vontade. E aí vão construir esse alicerce. Porque a gente começou a nossa conversa aqui, a gente vai fechar aqui falando que antes mesmo da gente organizar a nossa rotina, organizar os nossos cardápios do que a gente vai fazer durante a semana, da gente pensar como se faz de fato a vida de estudo, como é que eu resumo um livro, como é que eu faço para poder ler melhor, a gente tem que fazer com que o alicerce da casa esteja forte. Porque tudo isso que eu citei agora são as pilastras, mas o alicerce da casa são esses 3 passos que eu dei aqui para vocês, tá bom? Então, vamos seguir firme e forte através da busca dessa vida de estudos. A gente se encontra aqui na sexta-feira para o nosso próximo tema, que é surpresa, não vou revelar agora. Me acompanhe lá no perfil que eu vou contar para vocês lá amanhã qual é o nosso próximo tema. Combinado? Se fez sentido para vocês, compartilhe essa live com outras mulheres para que elas possam também ter esse entendimento. Um grande abraço, fiquem com Deus, por nada, Rita. Tchau, tchau.